Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está agradecido a Deus essa noite? Nós temos sido gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações nesses dias. E eu creio que Ele vai continuar fazendo isso na noite de hoje. Já quero agradecer pela presença de todos e, nesse momento, convidar as nossas amadas crianças a, com calma, em primeira marcha, saírem para a sua classe ou para as suas classes. Que Deus abençoe, que esse momento seja um momento de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento espiritual. Queria que vai vagar um pouco aí. Talvez sobre alguns lugares mais próximos. Se você que está aí mais atrás quiser vir mais à frente. Amém. Como eu anunciei na divulgação, momento de aniversário é sempre um momento de reencontros, de podermos encontrar não apenas os irmãos da igreja local, mas também irmãos de outras igrejas. É claro que o mais importante nós não podemos esquecer é o encontro que nós temos em um culto com o nosso Senhor e Salvador. Nós falamos com Ele por meio dos louvores, das orações, e Ele fala conosco por meio da sua palavra. Porém, é importante também nós termos comunhão uns com os outros. Então, nessa noite, nós, além da igreja local, Igreja Ágape, nós estamos também recebendo a visita de vários irmãos, de várias Assembleias de Deus, da IP, Casa de Oração, também está aqui essa noite, inclusive é de lá que amanhã virá o preletor, o pregador, né, meu amigo, irmão Darlan. Também Comunidade Cristã Getsemane, está aqui representada. Comunidade Batista, Conectados em Cristo. Pastor Daniel esteve pregando ontem, ele disse que o desafio dele era vir as três noites, né, e hoje ele cumpriu esse desafio. Que Deus abençoe. Tivemos um maravilhoso culto ontem à noite também. E eu creio que tem mais igrejas aqui representadas. E de uma forma muito especial, nós temos a igreja pastoreada pelo pregador desta noite, a Assembleia de Deus Alto da Bonança. Não é isso? Pastor Gilmário. Pastor Gilmário, ele é um homem muito admirado aqui na nossa cidade. E eu confesso que, inclusive por mim, pastor Gilmário, eu sou um admirador da sua pessoa, da sua vida, da sua história, a maneira como o Senhor conduz o ministério que o Senhor te confiou. Por isso é uma alegria muito grande, nesta noite, estarmos ouvindo a palavra de Deus por seu intermédio. Então, já quero convidar o pastor Gilmário aqui à frente. Como eu disse, Deus tem falado muito aos nossos corações acerca daquilo, não que nós queremos, mas que nós precisamos ouvir. E eu creio que nesta noite não será diferente, pastor. Eu queria convidar o pastor Jorge, que esteve aqui como músico, mas que também é pastor. E como eu fiz ontem com o pastor Josivan, que louvou ao Senhor com o instrumento para orar pelo preletor da noite, eu já queria convidar o pastor Jorge para interceder pelo pastor Gilmário. Se você quiser e puder ficar de pé, e que este momento seja um momento de reverência ao Senhor, de corações abertos para receber. Não espere que Deus fale aquilo que você quer, senão não seria Deus. Um pai não fala o que o filho quer ouvir, o pai fala aquilo que o filho precisa ouvir. Então ore por esse homem hoje, para que ele seja um canal através do qual Deus fala comigo e contigo nesta noite. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar ao Senhor. Boa noite, graça e paz, igreja, amém? Eu quero que eu não vou orar só, você vai repetir a minha oração para a gente já demonstrar a unidade, que o nosso coração está preparado para receber a boa palavra, amém? Eu quero que você levantasse um pouquinho mais as mãos, que é para você demonstrar esforço. Diga: Pai, a partir de agora, o meu coração se transforma em uma terra
fértil. A palavra, a tua palavra, que é a semente, será agora plantada no meu coração. Eu abro ele para que germine o propósito da tua vontade sobre a minha vida. Diga: esse que o Senhor já levantou, ungiu como pastor, ele vai anunciar aquilo que eu preciso para a minha vitória, para o processo da minha liberdade na tua presença. Diga amém. Aplauda Jesus bem forte. Meus amados, a paz do Senhor, uma alegria imensa poder retornar aqui, uma honra receber um convite tão especial do nosso amado pastor Tiago. Um prazer retornar aqui, abraçá-lo. Já estive aqui outras vezes também, a convite dele, e sempre é uma alegria, uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos neste lugar. Quero parabenizar toda a igreja pelos 13 anos de história neste lugar. A gente tem sempre ouvido falar do que Deus tem feito aqui e celebrar junto com vocês esse momento especial de alegria, de júbilo diante do Senhor é uma imensa satisfação. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos as Escrituras no tema, Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero parabenizar o pastor Tiago pelo tema escolhido. Afinal de contas, a santificação tem sido um assunto um tanto que negligenciado ao longo da história. Talvez por conta de definições e interpretações equivocadas que é feitas em torno desse tema tão importante que é a santificação. Por conta também de algumas vozes que se levantam, como se fossem defensores da santidade. Algumas vozes que se levantam ao longo da história, alguns personagens que arrogam para si o direito de serem, muitas vezes, delegados e pessoas que exercem essa autoridade de tentar impor aos outros uma espécie de santidade segundo os seus padrões de entendimento. E isso cria certas aversões a certos temas, muitas vezes. E nós vivemos num tempo que muitos dessa geração têm um gosto delicado a respeito do que querem ouvir. E falar de santidade é nos convidar ao compromisso, à consciência daquilo que era andar diante de Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante a gente notar que muitas vezes a gente se depara com pessoas que se sentem muitas vezes santas e, por incrível que pareça, elas passam uma situação de se tornarem pessoas até desagradáveis, arrogando para si uma certa santidade. Eu sou crente há mais de 40 anos, tenho uma longa jornada de fé e tenho conhecimento de muitas coisas já ocorridas na igreja, e a gente se depara com algumas pessoas que se sentem santas, e ao mesmo tempo elas são pessoas que, em vez de se tornarem aquelas que atraem as pessoas para Deus, elas agem como repelentes, E é preciso nós entendermos que a verdadeira santidade é aquela que atrai as pessoas, para querer conhecer mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade não nos torna alienados da vida, não nos leva a viver uma vida de isolamento, como se a santidade fosse algo que nos enclausurasse, nos tirasse da realidade da vida. O maior exemplo de santidade que nós conhecemos é o exemplo de Jesus.
Não existe exemplo de santidade maior do que o exemplo de Jesus. E ele, vivendo na terra como ser humano, era capaz de atrair todo tipo de pessoa para si. Desde os religiosos até as pessoas que eram consideradas rejeitadas moralmente pela sociedade, elas conseguiam ser atraídas pela santidade de Jesus. Enquanto que aqueles que arrogavam para si uma santidade exagerada, eram pessoas que colocavam as pessoas bem distantes de si. Então, é esse tipo de santidade que Deus espera que a gente se desenvolva dentro de um aprendizado, de um discipulado de Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade nessa terra, que é demonstrar para este mundo a verdadeira santidade de Deus, pois Jesus nos disse que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Então nós estamos aqui para fazer resplandecer a luz diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meditar sobre um tema tão importante como esse é maravilhoso, porque ninguém pode ter uma visão correta sobre Deus se ignorarmos esse aspecto da natureza de Deus, aquilo que faz parte dos seus atributos, que é a santidade. E o tema dessa noite é que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então é um tema importantíssimo, tão importante que esse tema, a santidade, foi o tema da canção dos anjos no céu, registrado pelo profeta Isaías, dentro da sua visão, quando ele contemplou o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e os serafins cantavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se a santidade é o tema da canção dos anjos no céu, é algo para a gente dar uma atenção muito especial, porque nessa passagem bíblica nos mostra algo sobre a santidade relacionada a Deus, que é a santidade revelada num grau superlativo. Quando a Bíblia fala numa coisa duas vezes repetidas, ela quer que a gente redobre a nossa atenção, dando ênfase sobre aquilo que é falado. Mas só existe algo na Bíblia que é repetido assim, com essa ênfase tão exagerada, que é essa declaração dos serafins, que dizia: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, se ela está num grau de exagero, é algo para não ser negligenciado por nós, a igreja. É algo para ser apreciado por nós, e eu digo a você, deve ser algo ambicionado por nós, do que qualquer outra coisa que a gente ambicione na vida. E nós vamos compreender porque a santificação deve ser algo ambicionado por nós, como crentes em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente destaca em relação a santificação, em relação a Deus, é que ela está nesse grau elevadíssimo, num grau superlativo, que ela é colocada de uma forma muito especial. Isaías 57 nos diz que o Senhor é o alto, sublime, que habita na eternidade, cujo trono é santo. E aqui em Isaías, a santidade de Deus nos revela a santidade no sentido da transcendência de Deus, porque a palavra santidade está separado, cortado à parte. E essa é uma das coisas para a gente considerar, porque se formos falar de santidade, a gente tem que começar desse ponto de partida da santidade em relação a Deus. E a santidade em relação a Deus é que ela está neste grau de elevação que nossa mente humana não consegue compreender. E em primeiro lugar, a santidade de Deus se destaca na demonstração da transcendência de Deus em relação a tudo que Ele criou, porque Deus está, aleluia, totalmente separado, como nós sabemos, na sua transcendência, ainda que nós
também sabemos sobre a imanência de Deus, que é a capacidade de Deus se envolver de forma tão íntima com a sua criação. Mas em primeiro lugar é preciso considerar a transcendência de Deus, porque se nós não considerarmos a transcendência de Deus, nunca vamos aprender a se relacionar de fato com a sua imanência. Nunca teremos uma relação correta com a imanência de Deus, nunca saberemos desfrutar da intimidade de Deus se não considerarmos a sua transcendência. Porque alguns, em nome da intimidade com Deus, têm banalizado o relacionamento com Ele, falando de uma intimidade que muitas vezes profana aquilo que é a distinção de um Deus singular e transcendente. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, Ele disse: Pai Nosso, isso é intimidade. Pai Nosso, isso é chamar Deus para uma relação de intimidade, e essa pronúncia nos traz um sentimento de conforto, confiança em nossos corações. Chamar Deus de Pai não tem nada mais confortante para o coração do ser humano do que dizer: Deus é o meu Pai. E nós não o fazemos assim por arrogância, presunção humana, mas o fazemos porque Ele enviou o seu Espírito aos nossos corações, pelo qual nós clamamos: Deus é o nosso Pai. Isso é maravilhoso. Mas a segunda frase nos chama a atenção para algo especial. Esse Deus que nos permite nos chamar pelo nome de Pai, tratá-lo com essa intimidade. Jesus nos adverte, diz assim: Pai nosso que estás no céu, nós estamos na terra, Deus está num plano superior. E se nós não soubermos considerar a transcendência, nós não desfrutaremos da imanência de Deus. Que essa dádiva de Deus está perto de nós, de ser o Emanuel, Deus conosco, Deus aqui presente, podendo ser percebido, sentido, podendo, aleluia, ser vivenciado na experiência pessoal. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é esse Deus que habita na eternidade, como vai dizer o profeta, e diz: mas habita também com os quebrantados e contritos de espírito. Em um só versículo ele fala sobre a transcendência de Deus, dizendo: ele habita na eternidade, o trono é santo, mas habita com os quebrantados de coração e contritos de espírito. Imanência divina. Mas é preciso olhar a Deus em sua santidade, em primeiro lugar, nessa posição elevada em que Ele ocupa. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa em relação à santidade de Deus é que ela é expressada na excelência moral. Não é no sentido apenas da natureza, da separação de Deus, de estar fora, independente de tudo que criou. Porque Deus não criou o que criou a partir de uma necessidade. Deus não tinha carências, Deus não tinha necessidade nenhuma. Deus é completo em si mesmo, porque um dos atributos de Deus é a plenitude. Deus é pleno em si mesmo. O mundo não acrescentou a Deus algo que lhe estava faltando de forma nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele quis criar todas as coisas e criar criaturas racionais e capazes de se relacionar com Ele de uma forma especial, como eu e você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não é só isso, no sentido da santidade de existir por si mesmo, independente de tudo que criou. Deus expressa a sua santidade em uma excelência moral, e a gente precisa considerar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma santidade que a gente considera a santidade positiva de Deus, que é o apego ao bem, à justiça, à verdade, à retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Onde a palavra diz em Abacuque 1:13 que Ele é tão puro de olhos que o mal não pode contemplar. Falando sobre a sua excelência moral, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz: Deus é luz, e nele não existe treva nenhuma.
Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Isso fala sobre a excelência moral de Deus no aspecto positivo da santidade divina, mas a santidade divina também se expressa em uma santidade no sentido negativo, louvado seja o nome do Senhor, e nesse sentido é que este Deus aborrece o mal. Deus aborrece o pecado, Deus aborrece tudo que é mal, Deus aborrece tudo que é transgressão. Então a gente precisa olhar para Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós estamos olhando para onde agora? Para Deus, em algumas coisas relacionadas à sua santidade. Logicamente que este pobre ser humano que está aqui jamais poderia explorar isso com tanta profundidade, mas eu queria falar em poucas palavras aqui sobre estes aspectos da santidade de Deus, de sua excelência moral, de suas perfeições absolutas como Deus que age sempre corretamente. E mesmo Jesus, sendo Deus encarnado entre os homens, na expressão do Emanuel, Deus conosco, viveu nessa terra e teve que experimentar um ambiente de hostilidades e dificuldades e de tentações humanas de uma forma tão terrível, de provocações e incitações para a prática do mal, como nós conhecemos bem como ser humano que vive no mundo caído. E mesmo vivendo aqui, a palavra de Deus vai dizer sobre ele que na sua boca nunca se achou engano e ele nunca cometeu um pecado, porque ele foi santo o tempo todo e em todas as suas ações e atitudes. E se o homem não pecar por outra coisa da língua, ele não escapa. E a respeito da santidade dele, diz que ele nunca pecou nem em suas palavras. Isto mostra a excelência moral de Deus em uma perfeição, aleluia, moral, de uma forma muito especial. Louvado seja o nome dele para sempre. Por isso Abacuque vai dizer que ele tem uma aversão ao mal tão grande, que ele é tão puro de olhos, que o mal ele não pode contemplar. Louvado seja o nome dele para sempre, aleluia. E a gente precisa considerar esses aspectos sobre Deus. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então nós encontramos em Deus a santidade expressada no aspecto negativo e positivo, positivo e negativo. E nas palavras do escritor aos Hebreus isso está muito claro, quando ele diz em Hebreus 1:9, porque tu amaste a justiça, amor ao bem, e odiaste a iniquidade, aversão ao mal. Deus é santo. E todos nós que fomos chamados por ele, não fomos chamados para viver uma vida confortável apenas. Nos diz a razão, Paulo nos diz a razão do nosso chamado, da nossa eleição, quando ele diz, fomos chamados para sermos santos. Não fomos chamados apenas para conquistar algumas coisas nesta terra, nós fomos chamados para sermos santos, para nos parecermos com ele, porque ele em sua essência é santo. Aleluia, esse é um chamado especial. É uma vocação especial, louvado seja o nome dele para sempre. E se quisermos ver o Senhor de forma clara e de uma forma correta, é preciso olharmos para a santidade de Deus. Muitos querem olhar o amor de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Isso é maravilhoso, faz parte. Mas Deus não é um Deus aleijado que só ama. A palavra nos diz claramente que amor e justiça se encontraram, se abraçaram e andaram de mãos dadas, porque em Deus as coisas se equilibram de forma perfeita. O amor e a verdade andam juntas.
Aleluias. Mas consideremos também esta noite a santidade em relação a nós. E a primeira coisa que a gente tem que considerar, a santidade em relação a nós, é a nossa corruptibilidade. É a nossa condição de carregarmos conosco uma natureza que tem aversão a uma vida correta, a uma vida que agrada a Deus. Você sabe disso? Paulo diz, na minha carne não habita bem algum. Existe dentro de mim uma natureza que se opõe às coisas de Deus. Daí a gente tem que considerar que a santificação é um aspecto seguido de outros elementos importantes da obra da salvação. Porque a obra da salvação, ela se dá na nossa vida dentro de uma ação divina, que acontece, em primeiro lugar, em um processo de justificação, regeneração e seguido pela santificação nessa ordem. Justificação, regeneração e santificação são os três elementos básicos da obra da salvação na vida do ser humano, operados por Deus na vida do ser humano. Então a gente, quando fala da santificação, em primeiro lugar, em relação a nós, a gente não se foca no sentido positivo, a gente se foca logo nesse sentido negativo mesmo. Para a gente perceber o tamanho do desafio que nós temos. E compreender que Deus jamais exigiu isso do ser humano de forma a não condicioná-lo a viver essa santificação. Por quê? Porque santificação é um processo seguido da justificação e regeneração. Na justificação, Deus me livra do poder do pecado, da condenação do pecado. Na justificação, Deus trata com aquilo que eu fiz, com o pecado na prática. Ele me livra da condenação do pecado. Na regeneração, Ele me livra do poder, do domínio, do controle do pecado sobre a minha vida, porque o pecado está alinhado à natureza humana. E na regeneração, Ele gera em mim uma nova natureza, uma natureza espiritual. A vida de Deus vem estar em mim. Um novo princípio de vida se faz presente na minha vida. Novas afeições, novos interesses, produzido em mim através da ação regeneradora do Espírito Santo que gera em mim uma nova vida. E somente essas ações de Deus possibilitam o caminho da santificação. Não pode haver santificação sem regeneração. Porque o Deus que pede a nós santidade, sede santo, porque o Senhor sou santo, o faz providenciando os recursos, providenciando os meios, providenciando as condições para que eu e você vença o pecado e vivam a vida agradável diante de Deus. Paulo fala da sua luta interior contra o pecado. Ele disse, eu quero fazer o bem, mas não consigo porque dentro de mim tem uma lei. Portanto, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. E eu vivo nessa guerra louca dentro de mim, tentando vencer e lutar, mas não consigo. E ele termina o capítulo 7 de Romanos dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Então ele vai e clama alto e de forma a expressar essa liberdade, dizendo agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não estão mais vivendo segundo a carne, mas estão vivendo segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte.
Quantos viveram a realidade da obra regeneradora do Senhor na sua vida? Diga amém. Oh, glória, você tem um novo princípio de vida dentro de você. Quando Deus pede santidade de nós, Ele não está impondo sobre nós um fardo insuportável, exigindo de nós um padrão de vida moral acima de nossa capacidade de viver. Não está tentando incentivar-nos a uma atitude que nos levará à frustração, a um sentimento desesperado de buscar algo que não alcançamos. E logicamente quero dizer para vocês que a santificação é um alvo a ser alcançado, e uma jornada, é um caminho, não é uma estação onde você chega, é um pouco aqui, um pouco ali, é uma glória que brilha hoje e brilha amanhã também, porque ela só será perfeita na eternidade. É um alvo para ser alcançado, e quem acha que vai viver a perfeição da santificação absoluta aqui é doido. Mas é um alvo. É um alvo para o qual nós temos que estar olhando todo o tempo da nossa vida. Louvado seja o nome dele. Aleluias. Eu sempre digo, quando falo sobre o tema, que exigir santidade de pessoas que não nasceram de novo é uma violência. Quando Deus pede santidade, Deus está pedindo santidade para pessoas nascidas de novo. Pessoas que têm dentro de si o clamor por uma vida que agrada a Deus. Pessoas que têm dentro de si aspirações e desejos intensos por viver uma vida que agrada a Deus. Pessoas que têm dentro de si tendências espirituais que agradam a Deus. E de onde vem isso? Quem plantou isso dentro de nós? Deus, através do seu Espírito que veio para dentro de cada um de nós. Então é uma violência pedir que pessoas não nascidas de novo vivam em santidade. É como você tirar o peixe da água e querer que ele viva fora dela. Não há habitat natural para isso. Não há condições ambientais de sobrevivência. Então o ambiente de santificação é para quem nasceu de novo. É para quem foi regenerado. Porque exigir santificação de quem não nasceu de novo é como amordaçar o cão. Você põe a mordaça, mas ele não perde o desejo de morder. E ele não veio nos amordaçar com a religiosidade. Ele veio nos tornar livres para viver uma santidade agradável diante dele. A religião é camisa de força. A religião é mordaça. Cristo liberta. E viver em santidade para quem é nascido de novo é uma aventura. É uma alegria. Porque tem no seu coração o desejo de agradar aquele, aleluia, que deu a vida por ele. Aleluia. Deus seja louvado. A santidade em relação a nós tem uma verdade muito grande sobre a nossa identidade como filhos de Deus. A nossa autopercepção, porque falei outrora sobre ninguém verá a Deus sem santidade olhando para Deus. Agora eu estou falando olhar a santidade a partir de nós mesmos. E a primeira experiência que tem, essa experiência assim meio que nos deixa chocados de perceber a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa corruptibilidade, e perceber que para tudo isso a graça de Deus é suficiente para nos capacitar a viver para Ele. Louvado seja o nome dEle. E a nossa identidade como filhos de Deus, ela se manifesta através da vida agradável diante de Deus. E vida agradável diante de Deus é vida de santidade. É através da identificação da obra perfeita do Espírito em nós que a gente tem a sensação
de que na verdade nós somos filhos de Deus. Porque a gente pode falar sobre o que Deus tem feito por nós, isso é bom. Muita gente gosta de falar do que Deus tem feito por ele. Deus resolveu o meu problema, abriu a porta, curou a enfermidade, Deus fez isso, Deus fez aquilo, isso é maravilhoso. Mas a maior obra de Deus não é aquela que Ele faz por nós, é aquela que Ele faz em nós. E a obra que Ele faz em nós é exatamente essa obra santificadora. Que não é algo realizado exclusivamente por Deus. Eu falei de 3 elementos importantes da salvação: justificação, regeneração e santificação. Justificação e regeneração são atos soberanos de Deus em favor do ser humano. Ninguém nasce de novo por força de vontade. Jesus diz: nascidos não da vontade da carne nem do homem, nascidos não da força de vontade humana, nascidos de Deus. Então ninguém se autorregenera. Ninguém se justifica, porque nós somos miseráveis pecadores sem condição de nos arguirmos diante de Deus. Mas Ele nos justificou. Agora a santificação é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto, é um trabalho progressivo, vai até a eternidade, e nós temos que estar empenhados, cooperando com Deus, é não atrapalhar, é cooperar. Vamos lá, Deus, é por aqui o caminho, eu quero andar por ele. Quais são as tuas exigências, o que pedes de mim, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que abandonar, quais são as coisas que eu tenho que renunciar, e aí a gente vai num processo de cooperação, vivendo a realidade dessa santificação que agrada a Deus. Porque a palavra diz que isso é agradável diante de Deus, a nossa santificação é agradável diante de Deus. Deus se preocupa tanto com a nossa santificação que às vezes Ele vai tirar você dos confortos que você está. No capítulo 12, que fala sobre isso, que está lá o tema, antes ele vai falar como é que Deus nos trata. E diz que Deus nos trata como filho. Mas não é como pais irresponsáveis, que existe hoje, que deixa o menino largado à solta, fazendo o que quer. E às vezes os pais são reféns dos filhos. É um pai responsável e cuidadoso. E diz que esse pai disciplina a gente, corrige, açoita. Tira a gente dos confortos da vida, às vezes, para nos corrigir. E diz qual é a intenção dele quando ele nos corrige. Ele nos corrige como um pai amado, para nos tornar participantes da sua santidade. Ele quer que nos tornemos participantes da sua santidade. E a nossa santificação precisa ser integral, como disse Paulo. Paulo disse que nós devemos ser santo, espírito, alma e corpo. No princípio do cristianismo houve doutrinas terríveis, e uma delas era o gnosticismo, que pregava uma doutrina dualista que dizia que havia uma separação de 2 forças no universo, o bem e o mal. E ela se completava no sentido de formar a questão de tudo que existe. Então existia aquilo que era o bem e que era o mal. Então, em relação ao ser humano, que era entendido como um ser dicotômico, era que o corpo era ruim, não prestava para nada e só prestava a alma, e o corpo era um aprisionamento da alma. Então vem a palavra de Deus e diz: Deus quer a gente completamente. Completamente. A salvação de Jesus inclui a totalidade do nosso ser. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para salvar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, que nem o seu corpo Ele vai deixar na sepultura. Ele quer também. Cada pedaço seu é precioso para Ele. Então Ele quer que você seja santo completamente. Santificação integral. Santificação total. O apóstolo Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não existe santidade do templo, santidade do culto, santidade da liturgia, santidade do ambiente de adoração. Só existe santidade se ela for uma santidade total,
em toda maneira de viver. Paulo diz, até nas coisas mais corriqueiras da vida, mais simples, quer comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se tu vai fazer uma coisa, e tu não pode dar glória a Deus por aquilo, para que fazer? Se tu vai fazer algo e não pode fazer uma oração de ação de graça, Deus, eu não posso te agradecer por isso, por que fazer? Quer comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Isso não é se tornar um fanático, não. Isso é se tornar uma pessoa consciente da presença de Deus na sua vida e desfrutar a vida com gratidão. Está na igreja? Faz para a glória de Deus. Está na tua família, na convivência familiar, ao redor da mesa, faça para a glória de Deus. Está no teu lazer, no teu momento de descontração, está jogando a tua bola ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que Deus seja santificado em cada ato da sua vida, louvado seja o nome dEle para sempre. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a santificação e o relacionamento com Deus. E nós sabemos que existe uma coisa que atrapalha o relacionamento do Senhor Deus com o ser humano. E o profeta Isaías já nos avisou bem, dizendo qual é essa coisa. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Deus escolheu Israel e o separou e o tirou do Egito, Deus declarou para eles e disse, eu quero habitar no meio de vocês, eu vou fazer uma casa, eu vou botar uma casa no meio de vocês, eu quero andar com vocês na terra. Esse desejo intenso de Deus habitar com os homens, louvado seja o nome do Senhor. Os pecados de Israel fizeram Deus chegar no momento e dizer, Moisés, eu queria tanto, era o maior desejo da minha vida. Você não sabe como eu fiquei profundamente feliz naquele dia no Monte Sinai, quando eles ficaram ali, tudo santozinho, bonitinho. Passaram 3 dias em santificação, eu desci sobre o monte, e quando Deus desceu, olhou para Moisés e disse, quem dera que eles tivessem um coração assim, pelo resto da vida deles. Foi o que Deus disse. Mas eles não querem, Moisés. Então, Moisés, fazer disso, deixa a minha presença contigo, eu não vou com eles não. Por quê, Deus? Por causa dos pecados deles, Moisés. Os nossos pecados nos separam de uma intimidade maior com Deus. Por isso, aleluia, se apartar do pecado é se aproximar de Deus. Os pecados de Sansão afastou a presença de Deus da sua vida, ele se tornou um miserável, sendo zombado pelos seus inimigos. A palavra diz que de uma hora para outra ele se levantou e disse, vou fazer que nem antes. E aí a palavra diz que ele não sabia que Deus já tinha se retirado dele. E ele ficou só e se tornou um palhaço ridicularizado por todos, porque perdeu a presença de Deus. Saul, por sua rebeldia, Deus disse para Samuel, Samuel, esse cara é muito teimoso. Eu não quero ele não. Eu já disse para o meu espírito, pode sair, deixa ele só. E a palavra diz que se retirou o espírito de Saul. Tem um momento que Deus, em uma tristeza profunda, no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 8, em que ele revela aquele momento em que justificaria a destruição do templo, mostrando a Ezequiel o porquê. Deus chamou e disse, vem cá, Ezequiel, eu vou abrir uma brecha aqui, um buraco, tu dá uma olhada aí o que eles estão fazendo aí dentro para tu ver. E ele olhou e disse, ixi, Deus, está cheio de abominações, é. E você sabe por que eles estão fazendo? Eles estão fazendo para me afastar da minha casa, para me tirar da minha casa. E aí Deus vai falando. E aí Ezequiel vai conversando com Deus, e de repente, quando eu estava conversando, eu olhei, e a glória de Deus se levantou e se colocou na porta. Já estava na porta, irmão. É como se ele querendo ir, não querendo. Porque Deus tem um desejo intenso de habitar conosco. Ficou na porta e Ezequiel disse, eu continuei olhando, quando a glória se levantou e ficou sobre mais um passo e olhando como quem tem saudade, mas já se retirando. E aí Deus disse assim, e agora
Não tem jeito, Ezequiel. A glória se retira e o destino é a destruição. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Jesus, quando ele entrou no templo pela última vez em Jerusalém, capítulo 24 de Mateus. Ele foi para o templo passar a última semana, é a última vez que ele foi, e se retirou do templo. Os discípulos disseram: "Ô Senhor, veja a estrutura do templo, que templo belo, bonito." Ele disse: "É." E a palavra diz assim: "E tendo ele saído do templo, ele disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." O que ele está dizendo? Eu já saí do templo. Saindo ele do templo, ele disse: será destruído. Porque uma vida que não vive para a glória de Deus não justifica a sua existência. Porque uma vida que não carrega consigo a glória de Deus não está justificando a sua razão de ser. Por quê? Porque Deus criou tudo para a sua glória. Aleluias. Se tem uma coisa que deva levar você ao desespero, e o que é? É a sensação de que você está perdendo essa glória, de que a presença de Deus já não é mais a mesma coisa na sua vida. Você pode fazer uma autoanálise nessa noite. Você pode ter a coragem de se autoprescrutar, de fazer aqui nessa noite, aleluia, uma sondagem profunda. Porque o salmista Davi um dia fez uma sondagem profunda dentro do seu coração. E ele chegou à conclusão que estava num estado triste, ao ponto de sentir o pavor terrível da perda mais importante da vida dele. Quando ele clamou e disse assim: "Ó Deus, não retiras de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, tire o trono, tire a coroa." Porque um dia ele saiu descalço de Jerusalém, andando e chorando. E os seus homens, penalizados da condição do rei, queria defendê-lo diante dos inimigos que zombavam dele. Ele disse: "Não, pode deixar, porque Deus, se tiver misericórdia de mim, eu volto para ver a sua glória e a sua arca neste lugar." Mas quando ele se viu diante da sensação da perda de Deus, ele disse: ele perdeu o trono, mas ele disse assim: "Eu não quero perder a presença dele." Mas quando ele se viu diante da sensação da perda da presença de Deus, ele ficou apavorado. Ele disse: "Deus, não tira de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença." Porque para ele, o amor de Deus era melhor do que a vida. Porque para ele, Deus era a porção dele na terra dos viventes. Não era o reino, não era o trono. A porção, o que era a porção? Aquilo que você escolhe de mais precioso na vida. É a porção, aquilo que você considera ser o seu bem maior. E ele disse assim: "Deus, tu és a minha porção na vida. E se eu perder isso, o que é que me sobra?" Ele disse: "Eu sei que pequei contra ti somente pequei. E fiz o que é mal diante dos teus olhos. Purifica-me, lava-me completamente." Aleluias. Aleluia. Você quer se aproximar de Deus, ou ter Deus aproximar de você? Santificação. O que Deus disse para Moisés? Santifique o povo. Por quê? Porque eu vou descer lá, eu quero ir para lá. Santifique o povo. Santifique, sabe o que Josué disse? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai descer nesse arraial e fazer maravilhas. Então, antes da exigência da santidade, feita por Deus a nós, ser uma imposição de padrões elevados, sabe o que é? Eu vou dizer para você o que é. É o anseio intenso do coração de um Deus santo que nos quer perto dele. É o anseio de um coração terno que tem desejo de estar perto do homem. Então, quando ele diz sede santo, ele está dizendo: me dê a condição de ficar pertinho de você. Seja santo, ele está dizendo: prepare um ambiente para que eu ande com você na terra. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia!
Eu quero encerrar dizendo que a santificação tem uma relação com as pessoas. Como assim? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não está relacionado apenas a essa condição que a gente precisa ter para ver a Deus, mas a condição para as pessoas ver a Deus através de nós. Sem santificação o mundo jamais verá a Deus. Então as pessoas precisam identificar a presença de Deus em nós, e elas verão através da nossa frutificação como filhos de Deus. É à medida que eu e você frutifica ligados nele, como a vara está ligada à videira. É à medida que nós vivemos a vida governada pelo Espírito Santo, que produz o fruto como aspecto de que nós temos a natureza de Deus em nós, que vai fazer com que o mundo conheça Deus. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando João Batista veio aqui pregar, ele pregava na sua pregação e dizia assim: olha, endireite o caminho para Deus. Foi isso que ele disse? Aplanai, endireite o caminho para Deus. Deus quer vir, mas não está encontrando o caminho. Deus quer se manifestar, mas não está encontrando o caminho de acesso. Louvado seja Deus. Então ele diz: todo vale será cheio, todo monte se abaixará, as veredas tortuosas se endireitará, os caminhos escabrosos serão aplanados. E aqui ele está falando, não é de fazer uma estrada, geograficamente falando, não. Ele está falando, sabe o que é? Dos corações humanos. Esse lugar por onde Deus caminha para se revelar aos homens. Então ele diz o quê? Ele diz que os lugares abissais precisam ser elevados. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida para baixo, sem entender a sua identidade em Deus, sem entender o que são, vivendo com um sentimento que coloca a sua vida em um estado de depreciação de si mesmo. Deus quer te elevar essa noite a um sentimento de restauração da tua identidade e daquilo que tu és em Deus. Mas eu vou dizer também que os montes têm que serem abaixados. Gente de nariz empinado demais, gente que pensa de si mais do que aquilo que é, gente que está muito elevado demais. Você vai ter que baixar mais um pouquinho, porque você está atrapalhando o meu caminho. Caminhos tortuosos, porque nós, como cristãos, temos que fazer as coisas certas nessa vida. Nós temos um compromisso, revelar Deus nas mínimas atitudes que nós temos. As pessoas têm que ver justiça, integridade e verdade em nós. Nós não somos, aleluia, daqueles que diz que vamos, aleluia, fazer as coisas pelo jeitinho brasileiro. Não, porque nós temos, acima da cidadania brasileira, a cidadania celestial. E para que isso que João Batista diz tudo isso? Tem que ajeitar o caminho do Senhor. Para quê? Para que a terra veja, para que a terra veja, para que a terra veja, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. João Batista diz: prepare o caminho para que a terra conheça o Senhor, aquele que é a salvação de todos. Aleluias. Que Deus abra os nossos corações essa noite. Eu encerro dizendo que a santificação é o processo de ambientação do céu aqui na terra. É o processo de aculturamento que a gente está passando aqui para irmos para o céu. É o estágio para a eternidade. Então a gente cria gosto pelo céu, é aqui na terra ainda. Porque agora nós já temos o penhor do Espírito em nosso coração, que é isso, uma parcela do céu já nos foi dada. Agora nós já conhecemos os poderes do mundo vindouro, ainda que João diz, nós agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então nós estamos estagiando. E o nosso gosto é com as cores do céu, é ou não é?
A gente gosta das coisas do céu. E a gente faz o quê? Se a gente gosta, a gente pensa. Se a gente pensa, a gente busca. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são do alto, porque as coisas do alto são eternas. As coisas da terra são temporais e passageiras, transitórias. Vai com vento, é vaidade, é vazio. Então nós estamos estagiando. Quantos estão estagiando? Como é que está no seu estágio? Está bem? Como é que está o seu estágio aí? Está bem? Como é que estão as notas do seu estágio? Glória a Deus. Está ambientado cada vez mais com o céu, está ambientado. Sabe por quê? Porque na terra existem duas coisas que o ser humano está se tornando. O que é? Um ser humano celestial ou um ser humano infernal. É isso mesmo. Quando as pessoas foram colocadas no inferno, é porque o inferno já foi colocado dentro dela. Por elas mesmas. Porque Deus age assim, ó. Antes de Deus colocar você no céu, Ele está colocando o céu dentro de você aqui agora. Deus está colocando o céu dentro de nós. Para quê? Para depois colocar você lá na presença dEle para sempre. Aleluia. Quantos estão sendo preparados para a eternidade? Nós estamos caminhando em santificação, porque desejamos o céu. Eu queria orar, uma oraçãozinha breve, de 2 minutinhos. Fique de pé em nome de Jesus. Posso orar, pastor Tiago? 2 minutinhos, rapidinho, bem rapidinho. Coloque sua mão no coração, aleluia. Faça da santificação a maior ambição da sua vida. Por quê? Porque é ela que faz com que você veja o Senhor, aleluia. Ela é quem faz com que você perceba o Senhor na sua vida. Ela é quem faz com que você se aproxime mais de Deus. Ela é quem faz com que as pessoas vejam o Senhor através da sua vida. É a santificação que está fazendo você se acostumar com a cultura do céu. Levas, tiomanai, de que me nuviacei. Esteremi calas te ouvas, tu inecas, tu inevacias. Lamio te clajo e sei, devas subirás. Nosso Pai querido, estamos aqui esta noite, o teu servo colocou esse tema nessa festividade e não fez apenas pelo impulso de seu entendimento, mas creio direcionado pelo teu Espírito. E eu sei que o Deus que nos convida à santidade é o Deus que nos chama para si. É o Deus que nos convida para uma comunhão maior, para uma intimidade maior, para um desfrute maior de sua presença. Conduze-nos pela mão, pelo caminho que tu mesmo abriste para nós. Conduze-nos, conduze-nos, conduze-nos pela mão, Senhor, pelo caminho que tu abriste para nós. Porque é um clamor lá de dentro do Santo dos Santos, dizendo: venham, venham, entrem na minha presença, no Santo dos Santos, no lugar onde a presença dEle enche tudo em nós. Deixa o Senhor encher a tua vida nessa hora. Deixa o Senhor encher teu coração da presença dEle nesta hora. Enquanto vai ser, aleluia, o Senhor adorado aqui, abre o seu coração, porque Ele quer encher a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.